Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou conhecido como Fabinho, eu sou diretor da GoFly Paraquedismo e também piloto comercial de aviões. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre as diferenças entre a velocidade do ar e a velocidade do solo. A velocidade do ar é o quão rápido um avião está se deslocando através do ar. Essa velocidade é medida através do tubo de pitot e alguns pequenos furos do lado de fora da aeronave. Essa informação ela é levada para dentro do avião e é indicada através do painel de instrumentos. Imagine essa velocidade como o vento que você sente com o seu corpo no momento que você se posiciona do lado de fora da aeronave. Por outro lado, a velocidade do solo é o quão rápido a aeronave está se deslocando através do espaço físico. Atualmente, é quase sempre medida através do GPS e você pode pensar na velocidade do solo como o velocímetro do carro, porque a informação que estamos recebendo é o quão rápido estamos nos deslocando em relação ao solo. Agora, você pode estar se perguntando qual é a diferença entre esses dois valores, e a resposta é o vento. Imagine o vento se deslocando do lado direito para o lado esquerdo da tela. Uma aeronave voando contra esse vento vai ter uma velocidade de solo relativamente mais baixa em relação à velocidade do ar. E se ela estiver voando a favor desse vento, ela vai ter uma velocidade de solo relativamente mais alta. Então, para a gente demonstrar isso na prática, que tal a gente fazer um voo a bordo do nosso Cessna Caravan? Agora, já estamos a bordo do nosso avião, voando na proa 320. Vamos observar a tela do nosso GPS, assim como o indicador de velocidade no painel de instrumentos da aeronave. Você pode perceber que o indicador de velocidade no painel está bem estável, marcando 100 nós, e que a velocidade de solo indicada no GPS também está bem estável, marcando 103 nós. A razão para ambos esses valores estarem bem estáveis é porque a aeronave está mantendo um voo com rumo constante. Mas veja o que acontece quando o comandante voa em outra direção. Nossa velocidade indicada continua 100 nós, mas a velocidade de solo aumenta drasticamente. Dá para perceber que ao voar na proa 120, a velocidade de solo passa de 100 nós para 147 nós. A lição aqui é que, independentemente da velocidade do ar que estamos voando, a velocidade do solo pode mudar drasticamente baseada na direção do voo em relação à direção do vento. Então, por que nos preocupamos tanto com a velocidade do solo? Bom, se você for um dos últimos grupos a sair do avião, pode ser uma boa saber se a velocidade do solo está alta, porque você pode abrir seu paraquedas em um PS mais adequado em um dia como esse. Mas a principal razão pela qual nos preocupamos com a velocidade do solo é porque a gente precisa dela para calcular o nosso tempo de separação de saída. Esse é um tópico muito importante e precisarei de um vídeo tratando exclusivamente sobre esse assunto, e a gente não vai entrar em muitos detalhes agora, mas a ideia geral é que precisamos esperar o tempo suficiente entre as saídas dos grupos para que no momento da abertura a gente tenha espaço de sobra e não tenhamos que nos preocupar sobre colisões. A única forma que temos de saber qual o tempo adequado de separação entre os grupos é sabendo o quão rapidamente estamos indo. E isso é a velocidade do solo. E espero que esse vídeo tenha te explicado um pouco melhor sobre a velocidade do ar e a velocidade do solo e sobre como a direção do voo em relação à direção do vento pode afetar a relação entre os dois. Então, essa é a lição de hoje e espero que nos vejamos em breve aqui na GoFly. Um abraço e bons saltos!